Refresque a memória com Leandro e Amin e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Que beleza, a cornetinha, o bumbo, todos os instrumentos clássicos de um hino, de uma marchinha. Este é o futebol brasileiro, essa é uma marca do futebol brasileiro. O hino do clube é uma coisa que nem todo país tem de maneira tão forte quanto nós. Vamos ouvir, é o refrão do hino do Guarani, vamos lá. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu clube, e nós ficamos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E, bom, na vitória ou na derrota eu já até aproveito o gancho. Esse é mais um programa Meu Time de Botão. Vai falar naturalmente sobre o Guarani, mas eu não vou falar sobre a vitória. Eu vou falar sobre a derrota. O Guarani foi campeão brasileiro em 78, todos nós sabemos. Venceu o Palmeiras na final, aquele time que lançou definitivamente o Careca para o futebol brasileiro. 8 anos depois perdeu a chance do bi brasileiro dentro de casa para o São Paulo. E aquele time fez um triênio muito forte, né? Em 86, 87, 88, um time que lançou diversos jogadores como o Evair, como o Ricardo Rocha, até o próprio Tite se destacou naquele time, Boiadeiro, enfim, um grande número de jogadores. O João Paulo, né? Que é o nosso entrevistado do programa hoje, inclusive, porque estava tanto em 86 quanto em 88, e a gente deu preferência para esse time. Já que ele durou mais anos do que o time de 78. São times maravilhosos, times grandiosos, que o Guarani bem que podia voltar a ter. Tá difícil de ter, o Guarani não anda muito bem das pernas, faz parte do nosso futebol hoje, e a gente lamenta muito. O Guarani de 88 foi vice-campeão, chegou na final contra o Corinthians, e aquele jogo... conhecido por todos como o jogo do lançamento do Viola, né? O Viola fez o seu primeiro jogo como profissional pelo Corinthians e marcou de carrinho o gol do título alvinegro aos 4 do primeiro tempo da prorrogação. Isso depois do Guarani estar vencendo o jogo de ida dentro do Morumbi com um histórico gol de bicicleta do Neto, que era um dos garotos prodígio desse time. O Guarani jogou essa final e perdeu para o Corinthians, jogando com Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner Bacharel, Ricardo Rocha e Alberes, Paulo Isidoro, Barbieri, depois substituído por Mário Maguila e Marco Antônio Boiadeiro. O Neto, que ao longo do jogo saiu para a entrada do Careca, Bianchesi, o Evair e o João Paulo. O técnico era o José Luiz Carbone, o grande Carbone, campeoníssimo Carbone. E, bom, era um time que jogava um futebol muito bonito, tinha um centroavante clássico, como o Evair, jogador de muita velocidade que era o João Paulo, o Neto com a técnica, a juventude, a maneira como batia na bola e tudo mais, o Boiadeiro, que era também um meia de muita qualidade, o Ricardo Rocha na zaga, dispensa comentários, um zagueiro classudo, um zagueiro firme. E esse time, antes de chegar na final contra o Corinthians, passou por uma fase... Primeiro, pela primeira fase, joga todos contra todos dentro do grupo, aquela porção de jogos. O Guarani fez uma grande campanha e chegou até com vantagem para a fase final, para a fase semifinal, onde enfrentou São José, 15 de Jaú, Inter de Limeira. Estreou perdendo em São José dos Campos para o São José e por isso ficou atrás da Inter de Limeira, que venceu a primeira e a segunda rodada. Aí foram dois confrontos contra o Inter de Limeira, um em Limeira, um em Campinas, 2 vitórias, assumiu a liderança do grupo, empatou com o 15 de Jaú na penúltima rodada, deixou as coisas em aberto, mas aí, na rodada final, dentro de casa, contra o São José, venceu por 1-0, apertadinho, garantiu a final. Do outro lado, quem estava chegando era o Corinthians.
E, bom, é um time que, embora não tenha se tornado campeão, é um time que marcou a história. A gente, para ter mais detalhes desse time, conversou com o ponta esquerda, o João Paulo, que, bom, é revelado pelo próprio Guarani, que fez muito sucesso, além do Guarani, também na Itália, pelo Bari. Era um ponto esquerda muito veloz, um ponto esquerda típico, que acabou sendo um pouquinho vítima, bastante vítima de contusões e tudo mais. Só que nem isso apagou a grande carreira do João Paulo, o grande futebol que o João Paulo mostrou ao longo da sua carreira. O que ele tem para falar sobre esse Guarani, as lembranças que ele tem, as memórias, os detalhes, as curiosidades daquela equipe, você ouve agora. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção, nossa família minar. Eu tenho do outro lado da linha o ponta, o atacante, que fez muito sucesso nos anos 80 e é um dos ídolos do Guarani, o João Paulo. Tudo bem, João? Tudo bem. Um abraço, falar com vocês aí. Ô João Paulo, aqui dentro da nossa redação, do nosso estúdio, em algumas discussões sobre futebol, a gente já chegou a falar uma coisa, eu quero saber se você concorda ou se você acha exagero, se você pensa nisso. Você foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, justo no ano em que havia acabado de acontecer uma Copa do Mundo na Itália. É correto afirmar que você foi um injustiçado, que você deveria ter jogado a Copa de 90? Eu acho que eu merecia, porque eu fui um dos melhores estrangeiros da época de 89 e 90 na Itália. Fui considerado, ganhei o troféu tudo lá, de estrangeiro, sendo que tinha Careca, tinha um monte de jogadores de alto nível. Quando a gente jogava na Itália, era alto nível, né? Então, merecia estar na Copa de 90. Como fui citado para ir, chegou na última hora, eu não fui chamado. E você tem alguma frustração por isso? Eu fiquei chateado, lógico que participar de uma Copa do Mundo seria interessante, né? Mas não fiquei magoado, nada com o treinador, inclusive depois teve indicação minha, que era o Lazzaroni 90, que ele trabalhou no bar junto comigo. Essa indicação minha, perguntaram para mim se eu tinha alguma rincha, alguma coisa para contratar ele. Eu falei que não, que poderia contratar normalmente. Então, fiquei magoado, lógico, na época sim, mas depois passou. O seu nome verdadeiro é Sérgio Luiz Donizete. Por que João Paulo? João Paulo por causa de um ponto esquerdo que jogava aqui na Ponte, ele era de Piracicaba. Eu estava começando, parecia com ele, e aí pegou esse apelido, né? Mesmo sendo rival, pegou esse apelido e ficou até hoje. Você chegou no Guarani em 84, vindo do futebol goiano, e no Guarani ficou até 89. Tornou-se o time do seu coração? É o time que você tem mais carinho, João? Eu comecei no Guarani, né? Comecei em 81 nessa categoria de base. Depois eu tive uma passagem mesmo em Goiás, no Anafolina, de 6, 7 meses, e depois voltei para o Guarani. E fiquei até 89 quando fui para a Itália. Lógico que eu tenho um carinho especial aqui pelo clube, onde que me revelou, onde me deu toda essa estrutura. O time de 86 era melhor ou era pior que o time de 88? Não, de 86 foi uma equipe formada assim de última hora, que veio até foi no início do campeonato. Foi até tirado sarro do Guarani, né, que contratou quantidades, contratou 14 ou 15 jogadores e veio um grupo. E esse grupo se entrosou durante os jogos. Os primeiros jogos foi complicado para a gente ganhar, mas se entrosou. E de 88 eu acho que já era um grupo formado já, entendeu? Já tinha um grupo formado e praticamente uma base de 86. Então, como já tinha essa base, eu achava que o de 88, de 89, que a gente foi vice-campeão, perdendo para o Corinthians, acho que era melhor. João Paulo, você pode ajudar a gente a colocar em campo, colocar como se tivesse uma lousa aqui na frente da gente,
Como que jogava o Guarani vice-campeão de 88? Bom, de 88, se for analisar, tinha o goleiro, que era o Sérgio, que era a base mesmo de 86. E eu tô meio agora nas laterais, que eu não sei se era o Alberes numa, né? Era o na Alberes, direita, não tô... O Alberes na esquerda, o Marquinhos na direita, é isso, né? Na direita, Marquinhos. Na zaga tinha o Ricardo Rocha. Eu acho que era o Gilson Jader, se eu não me Tinha o lembro. Gilson, tinha o Wagner Bacharel também. Tinha o Wagner, né, que morreu também, então... Aí tinha, acho que mesmo, a turma de 86, né, Tozinho, Barbieri, Boiadeiro. Exato. E no ataque... Era eu, o Evair e o... Agora não lembro se era o Catatá ou o Chiquinho Carioca. Esse time ficou marcado porque pela personalidade de dois jogadores jovens, né? Que um era o Evair e o outro era o Neto, né? Neto, né, que entrou, né? O Neto também estava no banco, aí entrou... O Neto teve a oportunidade de entrar ainda no meu lugar, né? Que teve um jogo aqui em Campinas que eu tive uma distensão muito forte, fiquei 1 mês e meio sem jogar nesse campeonato. Aí o Neto entrou no meu lugar e foi o destaque. Aí quando eu voltei, a turma falou, pô, e agora, o que nós fazemos? Vamos jogar com os dois ou não? Aí acabou jogando eu e o Neto. Eles já eram difíceis de lidar, assim, em termos de personalidade, coisa de vestiário, ou era uma meninada legal? O Neto sempre foi irreverente, né, quando jogou, né? Era sempre difícil lidar com ele. Mas nosso grupo era bom, entender o jeito dele jogar. Teve até briga aí num jogo que a gente precisava ganhar de todo jeito. Teve uma reunião antes do jogo que foi em Mineira, em contra a Inter. Ele não podia perder esse jogo de jeito nenhum. E fomos lá, o Neto fez gol, ganhamos de 2-1, o Paulo Esborges que fez o outro e ganhamos o jogo lá e deu tudo bom para ir para a final do Campeonato Paulista. O Guarani passou pela primeira fase, inclusive conseguindo grandes vitórias, como contra o São Paulo no Morumbi, venceu por 3-0 o São Paulo, fora de casa. Fez uma grande campanha no primeiro turno. Na fase semifinal, né, na segunda fase, que era na verdade um quadrangular, enfrentou São José, 15 de Jaú e Inter de Limeira. Superou todos esses adversários e chegou na final contra o Corinthians. Dessa campanha, até chegar na final, você tem algum carinho especial por algum dos jogos? Tem alguma lembrança especial? Não, como eu falei antes, o jogo mais difícil pra gente foi o jogo em Mineira. Que nós precisávamos ganhar, porque a Inter, acho que não me engano, tinha ganhado os 2 jogos. Tinha 6 pontos, nós tínhamos ganhado um só. E jogava em Mineira. Se nós perdemos esse jogo, eles iam pra 9 e nós ia ficar com 3. Aí tinha 3 jogos de volta, ia complicar pra gente. Então, o jogo mais importante no quadrangular foi esse contra a Inter que a gente ganhou lá dentro. Aí voltou contra a Inter em casa, nós ganhamos também, aí ficamos tranquilos. Foi 2-1 em Limeira, 2-0 em Campinas. E aí ficou realmente o caminho mais fácil. E eu queria que você me falasse um pouco do Carbone, né, que era o técnico desse time. Como que ele geria essa equipe que tinha um perfil forte, um perfil um pouquinho diferente do normal? Não, o Carbone era um treinador pra gente, tranquilo, que era um pai pra gente na época, né? Era um treinador que já tinha treinado times grandes, então veio pra cá, fez uma boa campanha com a gente, era um pai pra gente, tá? A gente jogava tranquilo com ele. Então, depois dos jogos aí, né, que todo jogador gosta, né, na época, tinha aquele pagode que ele gostava de tocar um cavaquinho, tinha uma carne, então isso era legal. Então o grupo se enturmou, se entrosou rapidamente com ele por causa disso. Você consegue lembrar como é que foi o vestiário no Morumbi, depois da primeira final contra o Corinthians? O Neto faz um gol de bicicleta, um pouquinho antes do intervalo. O Guarani volta para o vestiário, vencendo a final, fora de casa. Portanto, estava perto do título. Quais são as lembranças que você tem desse momento? A realidade nesse jogo do Morumbi foi, nós jogamos melhor lá do que em Campinas. Era para ter ganho lá, que lá a gente fez 1-0 e criou várias oportunidades de gol. Então era para nós ter com a vitória já lá. E nós tínhamos vantagem de 2 empates, né? Jogava por empate lá no Morumbi e empate em Campinas.
Se empatava em Campinas, tinha prorrogação. Então, eu acho que nós deixamos escapar o título no Morumbi, que nossa equipe foi muito superior, merecendo ter ganho. Lógico que não deixaram, foi a alegria, que nós empatamos com o Corinthians lá, com o estádio cheio, tudo, mas nós jogamos muito mais lá no Morumbi do que aqui em Campinas. Pois é, o Edson empatou o jogo no Morumbi logo no comecinho do segundo tempo, e a partida final no Brinco de Ouro teve prorrogação, foi o famoso jogo o primeiro jogo da carreira do Viola, né, que marcou um gol de carrinho na prorrogação. A que você acredita essa atuação um pouco pior do Guarani na partida decisiva em relação ao primeiro jogo? Eu acho que o Corinthians viu que nós jogamos muito bem no Morumbi, veio aqui e jogou totalmente atrás, jogou só nos contra-ataques. Tá? Eles vieram para não perder, principalmente nos 90 minutos. E o que aconteceu? Eles jogaram atrás, foi um jogo de poucas oportunidades, tanto para nós como para eles. E no segundo tempo, como eles não tinham mais nada a perder, eles arriscaram. E num chute errado do Wilson Mano, o Viola entrou de carrinho, a bola ia para fora e conseguiu fazer o gol com 7, 8 minutos aí do primeiro tempo da prorrogação. Aí nós fomos para cima, mas não, eles jogando certinho, fechadinho, conseguiram vencer. Inclusive um dos destaques dessa vitória do Corinthians foi o Márcio, o volante, que fez um partidaço, se consagrou nesse jogo. Quando o Viola faz o gol, faz 1-0, o Campeonato Paulista acabou ali ou você ainda alimentava esperança? Acho que o Guarani criou o suficiente para tentar o empate? Bom, foi uma ducha de água fria pra gente, né? Lógico, aí nós íamos pra cima de todo jeito, né? Era um jogo de poucos gols. Quem fizesse primeiro saía com a vitória. O Corinthians fez, para nós foi um momento difícil. Sabíamos que ia ser difícil, principalmente faltando pouco tempo. Aí tinha mais 15 ou 20 minutos de jogo, contando o resto que faltava do primeiro tempo e o segundo tempo da prorrogação. Nós sabíamos que ia ser difícil. Foi um balde de água fria em cima da gente. João Paulo, um pouquinho depois dessa final, você foi jogar com a seleção brasileira os Jogos Olímpicos. Confere? Foi, confere, Olímpicos. É possível você comparar a ducha de água fria da derrota no Paulistão com a derrota de ter ficado tão perto do ouro e não consegui-lo? É verdade. Oi. Oi, estamos aqui, pode falar. Ah. Entendi. É verdade. Nós aí perdendo o Campeonato Paulista e depois perdendo também a medalha de lá na Olimpíada, né? Que a gente também perdemos na prorrogação. Outro jogo na prorrogação. Pois é. Um jogo onde perdemos para a Rússia num lance lá onde o goleiro deu um estourão, a zaga falhou, que estava muito bem no jogo, falhou e na saída do Tafarel o cara jogou por cima. E também foi outra decepção no mesmo ano praticamente. Pois é, então foram algumas ocasiões na sua carreira em que você ficou com um vice-campeonato, né? Bateu na trave em 86 também. Mas aí na sua trajetória certamente tem títulos também. Qual foi o título que você lavou a alma? Você consegue citar algum? Não, eu praticamente passei muito perto de vários, né? Foi aqui no Guarani mesmo que eu saí de 86, depois 87 teve aquela coisa do módulo amarelo lá, que a gente também chegou na final, até que o Sport foi campeão, que os grandes não quis participar. Depois teve as duas aí que você citou agora, a Olimpíada e o Paulista. Teve que a gente ganhou o Pan-Americano lá com o Brasil também, que foi nos Estados Unidos. Esse nós ganhamos a medalha de ouro lá do Pan-Americano. Teve... Antes da Olimpíada nós fomos campeão também, né? Para ir para a Olimpíada tinha que ser campeão com a seleção, né? Nós fomos campeões e eu ganhei um campeonato só alagoano pelo Corinthians alagoano. O resto passou tudo perto. Qual foi o grande parceiro de ataque, o grande centroavante com quem você jogou, João? Todo mundo já sabe, né, que é o Ivair, né, que teve aqui uma parceria muito boa, eu e ele no Guarani aqui em 86 até 88, aí até foi praticamente 2, 3 anos junto, onde ele sempre fez gol, sempre foi artilheiro aqui, então foi o grande parceiro meu. Ele era diferenciado mesmo, né? Muito inteligente.
Era inteligente, tocava para ele sabia fazer gol já desde o início aqui de júnior, aqui no Guarani, então ele já sabia fazer gols, então foi uma parceria legal. Você ainda trabalha com futebol, certo, João? Eu tenho aqui no Guarani, tomo conta de uma escolinha aqui dentro do Guarani mesmo, faz já 6, 7 anos que eu tô aqui. Se a gente vê alguns jogadores de qualidade, a gente passa para a categoria de base aqui. Legal. Ô, João, eu agradeço pelo papo, pela entrevista. Parabéns pelo que você cativou, pelo que você conseguiu na carreira. Nós temos aqui o Chico Malta, que cuida aqui com a gente do estúdio, é o nosso presidente, digamos assim. E ele era muito fã seu e é um dos que defende a ideia de que você não poderia ter ficado de fora da Copa de 90. Eu acho que isso fica, né? Fica na história do jogador, na carreira do jogador e na história da pessoa, né? O que ela deixou na carreira como jogador de futebol fica aí para sempre. Eu espero que sejam boas lembranças para você. Então, agradeço, obrigado aí. Realmente fiquei fora de 90 por causa do treinador. E de 94 por causa de uma contusão também que poderia ter ido, né? Que eu quebrei a perna no bar e lá, tentaram me levar ainda, eu não consegui recuperar em tempo. Então, uma pelo treinador, outra por contusão mesmo. Então, minha tristeza, no futebol é por causa disso, que eu não ter participado de nenhuma Copa do Mundo. Mas faz parte. João, muito obrigado, um grande abraço, viu? Falou, um abraço aí pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Tá aí o João Paulo, tá aí o Guarani Futebol Clube, um timaço, dos anos 70 marcou história com o time do Careca, do Zenon e tudo mais. Nos anos 80 marcou história com o time do João Paulo, do Evair, do Neto. Nos anos 90 marcou história, time do Amoroso, do Luizão, etc. Quase beliscou aí o Campeonato Brasileiro. E nos anos 2000, na virada do século, a gente não tem um time para comparar, né? Para dar sequência a essa trajetória que eu estou falando. Ainda assim, o Guarani continua com uma torcida muito forte em Campinas. E no ano passado, no ano de 2012, foi vice-campeão paulista. Um time comandado pelo Vadão conseguiu fazer a omelete com os poucos ovos que tinha, com os poucos recursos que tinha. Levou o Guarani com Domingos na zaga, de xerifão lá, até uma decisão contra um Santos, que era muito mais forte, tinha Ganso, tinha Neymar e tudo mais. Mas ali foi o último momento do Guarani até agora de realmente destaque. Houve rebaixamento no segundo semestre, houve rebaixamento agora no Campeonato Paulista. E é claro que isso não é bom, isso tem aqueles velhos motivos, aqueles ruins e velhos motivos que a gente já sabe. Como é difícil hoje em dia você manter um time de futebol longe dos grandes centros, longe dos milhões, competir com times que estão cada vez mais cheios de dinheiro, de recursos e tudo mais. Mas ainda assim o Guarani acaba tendo que olhar para dentro de si, porque foi vítima também de administrações irresponsáveis. Isso, cedo ou tarde, acaba tendo um preço, um custo. Mas o Guarani vai ser sempre um dos grandes, vai ter sempre espaço num programa como o nosso, aqui no Meu Time de Botão, porque o Guarani, afinal de contas, é um time com muita bagagem, com muita história, com muita camisa. E essa homenagem ao time de 88, eu me permito estender ao time de 86, ao time de 78, e quem sabe, por que não, em breve a gente fale aqui especialmente sobre o time de 78, mas aí quando a gente falar sobre o time de 78 vai ter que ser com o Careca e com o Careca presente dentro desse estúdio. Eu faço absoluta questão. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem com mais um time, com mais um botão. O meu estrelão aqui já está todo desgastado, mas cada timaço que tem jogado nele que pelo amor de Deus. Corinthians campeão paulista de 88, Guarani vice-campeão. Este foi o Time de Botão. O programa estará disponível em podcast sempre que você quiser ouvir dentro do site www.central3.com.br. Um grande abraço.